Nada veio de graça também, né? Muito trabalho aí. Muito, cara. Mas a satisfação é outra, né, meu? Sem dúvida, sem dúvida. A satisfação é outra. Pô, a primeira vez que eu desci com o carro pro curvão, eu caí em lágrimas. Não tinha como. Eu fico só imaginando. A gente já faz o curvão rápido. A gente virou 1,15 lá em Cascavel na última corrida. Já faz, já se diverte fazendo o curvão. Eu imagino você ali com a Júlio, Valone. ó, eu vou falar uma coisa aqui, cara, que de repente os caras vão se arrepiar, mas não é impossível de alguém andar com o meu carro, sabe, cara? De repente, no dia certo, na hora certa, você pode andar com esse carro. Lógico que eu vou pedir o maior cuidado do mundo. Mas, tipo assim, ó, quem gosta tem que sentir o que é, cara. Você não tem ideia do que é a curva desse carro. Não tem ideia. Naquele ano lá de 2018, motorzinho original. Então eu tava falando antes do motor. Carburação, Isso, vamos lá. carburação quarentinha. Eu não quis teimar muito com o alemão. Falei, alemão, tem que ser no mínimo 44. Não, Miguel, porque eu uso assim. Cara, já que eu pedi pro cara fazer, eu tenho que respeitar. Né? Se eu dei pro cara fazer, eu não posso ficar ingerindo Aham. toda hora. Não, folga é assim, folga é assado. Eu vi que a gente ia acabar discutindo. Falei, não, vou respeitar o cara, deixa o cara fazer. Eu falei com ele, eu acertei com ele, vou respeitar o cara. E o cara nunca fez motor de pista. Então, naquela ocasião lá, como carburador 40, originalzinho e tal, cara, literalmente, tá? Literalmente. A 200 metros do curvão, o motor lacrava. Lacrava. Só que o que fazia de curva, cara, eu nunca esqueço. No treino, eu passei um ômega, um dos ômegas, um vermelho e branco, não lembro qual é. Eu passei ele na saída da entrada do box. Na saída da reta do box. Tá? A gente Certo. ficou bom, passei e abri 30 metros de cara assim, porque ainda estava em aceleração de curva e tal. Cara, 200 metros antes do curvão, o cara me passou. Me passou de viagem. Meu carro estacionou. Aham. Tá? Aí eu deixei o cara frear, o cara se posicionou, só que eu continuei acelerando. Eu passei uns 50 metros, saiu o curvão, eu saí do curvão uns 30, 40 metros, 50 metros na frente do cara. Vai falar, não estou falando que eu guio, não é questão de. Sim, sim, aham. A questão é que o carro é demais, cara. O carro foi muita curva, é muita curva. Isso que os pneus que eu tenho, eu comprei pneu para durabilidade, não para performance, tá? Meus pneus são para 843 quilômetros, é o que diz. E já andou pra cacete, cara. Então, faz muita curva, Chuli, muita curva. Uhum. Não tem o freio, entendeu? Mas daqui a pouco a gente melhora o freio também. Cara, mas eu até hoje não caiu a ficha. Às vezes eu olho pro carro aqui e falo, eu não acredito que eu tenho esse carro. Eu não acredito até hoje, sabe? Hoje tem uma categoria, cara. Hoje eu vou lá, eu vejo um Eve andando, eu vejo Fusca andando, eu vejo Zé do Caixão andando, eu vejo Carmanguia. E essa é a minha paixão, cara. Para mim, isso daí é o que me remete à minha história, ao que realmente foi a época de ouro do automobilismo. Para mim, foi isso daí. Para mim, não tem. Logicamente, eu não estou falando assim que cada coisa no seu lugar. Mas para mim, porra, a categoria mais interessante, mais legal que tem hoje, para mim, é a Gold, cara. Entende? Lógico, Eu concordo contigo. Acho. chance, pô, é maravilhoso, cara. São os carros de milhões de dólares, são os carros, não tem como, pô, é maravilhoso. Mas é uma outra história. Isso daí remete a gente à nossa história, remete a gente a uma época do Brasil, uma época do nosso automobilismo, cara. É saudosismo, na verdade, né? Uhum. Eu veja, eu acho que o trabalho que você fez com o Avalone, o trabalho que o Paulo Louco fez com o Heavy, é, Cara. é uma coisa que aqui no Brasil não se faz, se faz muito pouco, que é cuidar da história. Exato. Você vai nos Estados Unidos, por exemplo, os caras têm história de tudo, tudo os caras cuidam, os caras têm museu, eles montam, eles preservam o passado deles. Tem, E a gente não, a gente pega o passado nosso e usa a roda para escorar andaime. Veja, eu tenho um remorso. Eu estava num dia numa oficina de um amigo meu e apareceu um cara desses catador com uma Kombi e tinha duas rodas eram 15 polegadas, mas taludo, assim, acho que é 15 por 10, 15 por 12.
e ele ia derreter as rodas. E eu não comprei. Eu devia ter comprado, tá? Me arrependo de não ter comprado. Eu não tinha uso para roda, sabe? Mas é um pecado o cara derreter o negócio Eu daquele. não É um perco pecado. oportunidades, cara. Às vezes eu vejo, não tem uso naquele momento, mas eu não deixo uma coisa dessa acabar, cara. Eu não deixo. Não dá para deixar. Esse é um dos remorsos que eu tenho. Eu sou muito, Não dá para deixar. muito da história, do resgate, sabe? Eu gosto muito disso. Então, pô, se eu vejo uma situação dessa, eu vou lá e abraço. Falo, não, daqui. Cara, olha só, os caras não tem noção. O carro ia. O japonês é louco por Porsche. Ele queria fazer um Porsche 918, uma réplica. Ele ia fatiar o chassis. Ele ia deformar um Avalone, meu irmão. Que hoje é o único que está andando no Brasil. Entende? E de pergunta. O negócio desse não tem nem preço. Não é nem valor, não é nem preço. O negócio desse tem valor. Não existe. Não, está relacionado a dinheiro, cara. Esses dias me não existe. Quando você gastou, eu falei, ó, cara, na metade eu parei de fazer conta, senão não terminava. Não está relacionado a dinheiro, não está relacionado a valor. Está relacionado a um outro valor, o valor que é para mim, cara. Sim, não é dinheiro, é a valor. É exatamente isso. Então, assim, ó. Porra, aí pega. Eu não sei, cara. Foi a coisa mais fantástica que aconteceu, como te falo, foi eu achar essas rodas. Fiquei 3 anos, assim, direto, procurando na internet e tal. De repente, um dia eu falei, cara, rodas para triciclo 17 polegadas e tal. Tuf, apareceu. Eu não acreditei. Aquilo ali foi uma coisa... Para mim é um milagre, cara. Para mim é um milagre. Aí peguei, liguei pro cara e tal. Falei, cara, essas rodas... Não, tá, eu achei ali. O cara tava... Era dos pedreiros, os caras usavam para colocar tábua para chapiscar a parede. Por isso que ela tá toda comida, por causa do cimento que caiu em cima do magnésio, a roda de magnésio. Entendeu? Eu recuperei as rodas, estou usando elas. Cara, então, o bicho é paixão, cara. Eu vejo hoje o pessoal aí com saudade de corrida e tal. Eu vou falar para você que eu fui muito mais apaixonado do que hoje. Entre aspas, entende? É uma coisa que me machucou muito. O automobilismo me machucou muito por várias questões, assim. Mas, cara, eu não consigo... Pô, eu tenho moto, eu tenho o Mustang ali que você falou, tenho outras coisas aqui. Eu vendo qualquer coisa, cara. Qualquer coisa. A última coisa que eu vou vender na minha vida é esse Avalone. Se um dia eu precisar mesmo, eu vendo. Mas, assim, não está relacionado ao valor financeiro, cara. É uma outra história. E vamos lá, falando de corrida que o seu Avalone que você colocou, que é o único que está correndo hoje. Você andou 2 vezes em Cascavel. Esse ano a gente não sabe o que vai acontecer, porque tá essa pandemia, a gente não tem planejamento nenhum. Mas a tua ideia é visitar Interlagos com esse carro também ou não? Como? Porque eu acho que se a tua ideia é visitar Interlagos, levar o Avalone para correr em Interlagos. Com certeza, com certeza. Onde tiver a Gol, eu vou. O Augusto Sanches pediu para eu participar. Ele está querendo fazer um encontro de carros históricos de Interlagos. Pediu se eu levaria, eu levo. Só que é lógico, como você falou, esse momento tá difícil saber qualquer coisa, né? Mas assim, ó, Chuli, como eu tenho paixão pelo carro, eu tenho consciência que tem muita gente que tem paixão, principalmente no Sul, que é um povo apaixonado, entendeu? Em São Paulo, que tem a galera. São pessoas que, quando vê um Avalone andar, eles vão se emocionar, eles vão saber o que está acontecendo, eles vão entender do que se trata, entende? Então, eu com certeza quero levar o carro para vários lugares. Legal, eu acho que é o casamento perfeito, esse carro andar de novo em Interlagos, né? Tudo bem que Cascavel também é uma pista antológica, acho que no nosso cenário automobilístico, né? Certo. São pistas que naquela época, que na década de 70, já estavam no calendário esportivo, né? Cara, eu não sei, Chuli, se você chegou a ver... eu digitalizei o meu livro, né? Conta a história do autódromo daqui, do meu pai e tal. Não sei se você chegou a ler, mas o que foi feito aqui foi uma coisa de outro mundo, assim, que meu pai peitou e juntou os amigos e fez aqui, né? Colocou Cascavel no circuito brasileiro, era só três pistas na época que realmente funcionavam. Era Cascavel, Tarumã e São Paulo. Curitiba estava parado. Depois, no mesmo ano, veio Guaporé. Depois, um ano depois, veio Goiânia. Mas a primeira pista asfaltada do interior foi Cascavel.
Então, assim, até depois eu vou colocar de novo o link lá, gostaria que você visitasse. E quando a gente se encontrar pessoalmente, eu vou levar os livros. E a galera que quiser o livro, eu nunca vendi o livro, fiz o livro para doar mesmo, porque eu quero que as pessoas conheçam a história. Então, faço maior questão de que as pessoas tenham o livro, vou levar em todas as corridas. Enquanto eu tiver livro, eu vou levar. Então, cara, sei lá, a vida proporciona essas coisas. Eu, na verdade, me envolvi com o automobilismo de novo, estava 20 e poucos anos afastado, me envolvi porque os velhos que estavam ainda na diretoria da SA, que eram todos amigos do meu pai, me chamaram e falaram: ou você entra aqui, ou a gente fechou, acabou a pista, acabou tudo. Eu fiquei 1 ano e meio negando, porque eu não queria mais me envolver com isso. Acabei por fim me envolvendo, assumi o Automóvel Clube, aí tem muita história. Mas, de repente, a vida bota isso, cara. Tudo aconteceu, eu tô com o Avalone, tô correndo, o autódromo salvo. Então, Miguel, você salvou o Avalone e o autódromo também. Então, nós somos Garantido. duplamente gratos a você nesse caso aí. Sem preguiça, sabe? Sem falsa modéstia, sem nada, cara. A gente sabe o que foi feito ali, o que eu fiz, o que eu passei para realmente a coisa acontecer e salvar o autódromo. Cada vez que eu vejo um carro de corrida montado, um autódromo bem cuidado, um evento bem montado nesse país, a gente tem que dar o valor porque não é fácil. Tem. Não é fácil fazer um carro de corrida, não é fácil você restaurar um carro que tem história, não é fácil fazer uma corrida, organizar um evento como o Luke organiza não é fácil. Não, Então, realmente tem que dar parabéns porque Luke, viu? é um trabalho fantástico. Então, assim, ó, eu sou um cara que, pela minha história dentro da coisa, cara, se eu vejo um cara que joga vinagre no Fuca sem pintura e rebaixa e ele curte, eu vou lá e dou um abraço no cara porque o espírito é esse, cara. Sabe? O que importa é o espírito da coisa. Qualquer pessoa que se mova para fazer acontecer alguma coisa dentro do que ele gosta, dentro do que ele valoriza, porra, cara, você tem que ir lá e dar os parabéns, cara. Não importa se é uma bicicleta, se é uma CG ou se é sei lá, uma Ducati, última geração, entendeu? O espírito é o que tem que valer, o espírito é o que tem que prevalecer. E quando eu vejo uma categoria que nem a Gold, assim, cara, todo mundo que tá ali tem esse espírito, cara. Entendeu? Exato. Não tem aquela fortuna investida, uns podem mais, outros menos, mas todo mundo tá correndo e tá curtindo. Isso é mágico, cara. Isso é... Pra mim é o que vale, entende? Veja, e a questão da história, a gente tem tentado, dentro do regulamento técnico, trazer, e eu gostaria de ver mais carros, como a gente vê o Avalone, como a gente vê o Rev. O Paulo agora inventou de andar da Audi, e só quer andar da Audi e não quer trazer o Rev. Eu queria que ele andasse... Piadinho, você tem que fazer o Rev andar, cara. Dá na minha mão que eu faço andar aquilo lá, seu mijão. Tá dado o recado, viu, Paulo? Eu concordo, acho que a gente tem que trazer a história desses carros. Agora, que o pessoal está com medo do teu carro, está com medo, porque a hora que você acertar o motor que você teve até agora, só um motor, vamos dizer... Não, realmente, o ano passado foi uma coisa assim, cara, eu não prefiro nem falar da questão técnica que aconteceu, mas foi uma coisa que me surpreendeu muito o que aconteceu, entende? Eu montei muito motor de Opala meu quando eu corria. E não... Assim, foi uma questão de entendimento de uma coisa que a pessoa sempre fazia e nunca deu problema. Mas pista é diferente. O cara não pista é diferente. Pista. Com regime de giro, com regime de exigência que você aplica no motor de pista, entende? Então, de forma alguma, cara, eu vou falar uma vírgula de errado de uma pessoa maravilhosa, que foi a pessoa que montou aquele motor. Só que assim, ele não estava sintonizado com a questão pista, entende? Então ali aconteceram uns errinhos assim que foi o suficiente para eu não poder andar ano passado. Mas a gente sanou isso, já montei outro motor, já está tudo certo. Então, o carro... Vamos ver o que... E me diga uma coisa, Miguel, você tem alguma coisa contra a injeção eletrônica, que você está usando carburador, ou é uma questão temporária? No V8 tinha injeção eletrônica. Só que como esse aqui era para fazer o carro original, tipo, o mais próximo do original, a gente meteu o carburador. Eu tenho vontade de colocar injeção eletrônica de novo. Porque toda semana a gente tem que funcionar isso aqui, né, com o M50, tem que ter todo um cuidado, que, porra, tranca agulha, tranca boia.
encharca, zinabra. Então, assim, eu tô louco para botar uma injeção de novo ali e tranquilo. Então depois nós vamos conversar que tem um pessoal querendo colocar uns corpos de injeção aqui, ó, num carrinho da Gold aí. Então vamos conversar porque aqui, ó, tem uns corpinhos que eu acho que vai ficar bonitinho. Porra, tamo aí. Então depois offline vamos conversar aí para dar mais trabalho pro pessoal aí. Tranquilo, irmão. Tamo aí. Cara, nós temos mais acho que uns 7, 8 minutos para terminar a live. Você quer dar mais uma mostrada no Avalone para a gente fechar isso aqui, Miguel? De repente a galera aí, não sei se pode se manifestar. Alguém gostaria de ver alguma coisa? Alguma questão? Agora começou a discussão de pessoal que gosta de carburador, tem gente que gosta de injeção. Discussão. Vou mostrar umas imagens interessantes aqui, ó, que pouca gente viu, que é de dentro da fábrica dos Avalones, ó. Esses são os chassis dos Avalone, tá? Dos protótipos. Certo. Aqui, ó. Olha aí, coisa linda, cara. Em plena montagem, ó. Olha o Antônio Carlos ali. A história ao vivo aí, ó. A história é ao vivo, cara. Então é isso, irmão. O pessoal tá pedindo pra você ligar o Avalone aí, cara, Miguel. Se quiser, pera aí. Mário, conseguimos ligar? Cara, a bateria foi pra carregar, mas eu acho que se fizer um... Você faz uma chupeta, nego? Vamos tentar aqui. Enquanto isso, vou mostrando o carro. Quem sabe faz ao vivo, hein? Vamos ver. Vamos ver. Tá aí, ó, maracutaia de mangueira. O escape que o Nego Mário fez aqui dentro. Aqui, ó. Aqui, ó. Dos anos 50, cara. Restauradinho. Que a gente vai colocar na frente do carro para refrigerar quando estiver no box. Isso é importante. Eu não tenho nos meus carros lá e tem que desligar o carro no grid antes de dar partida. É de um brother meu, cara. E ele... O pai dele morou nos Estados Unidos nos anos 50 e trouxe um monte de coisa. Ele restaurou esse dia e falou, ó, não tô te dando, mas pode ficar para você usar no Avalone aí. Dá certinho na frente, cara. Aí aqui tem mais tranqueiragem aqui, cara. Tá meio escuro. Enquanto o Mário liga a bateria ali, eu vou mostrar uns... Eu tenho uma lancha de madeira que eu tô fazendo também, 66. Aqui tem um RAM. Olha aí, pessoal. Show de bola, hein? Agora ele nem me escuta mais. Deu pra ouvir aí? Show de bola, acho que... Tá mais brabinho que antes, tá com um comandão mais brabo, tá... A gente deu um upgradezinho nele. Até o chefe Luke apareceu aqui pra escutar o ronco aí. O Luke? É. Mas é um... Diga. Não, começou a ser fabricado em 72, 72, 73 foi fabricado e a categoria foi até 75. Né? O Mário estava falando agora aqui que é filho do Cláudio Urbano, que foi um grande piloto de divisão 3 e hot car aqui no Paraná, disse que viu esse carro andando nos anos 70. Mas é isso, irmão. Se tiver mais o Humberto Urbano, que estava na live, é filho do Cláudio, ele comentou.
certo. O meu pai falou que o Luke vai o Avaloninha pro Luke andar. O Luke pode andar Aí pode no ser, aí Avaloninha. pode ser. A escala tá Eu acho que certa, ele tem. Aí acho que cabe ali dentro. cara. É. Miguel, foi um prazer. Muito obrigado por ter contado para nós a história do Avalon, um dos grandes carros de corrida do Brasil, acho que da década de 70. É, puta num carro, acho que uma restauração que você fez, não só restauração, foi uma restauração e mais é, Sim, algumas melhorias, acho que algumas adequações, eu vou dizer talvez assim. foi. Pra Cara, a usar, gente, Juli, entende? isso eu acho que é a parte mais fantástica, que é um carro Tinha que aquela você tá na pega pista. fraco do princípio, mas com certeza andando eu ia fazer um motorzão forte, não ia aguentar, né? Não tem, né? Não dá. Quer pôr o pé ali, o troço empurrar, né, velho? Pô, valeu muito, agradeço a todos que assistiram, a todos que perguntaram aí, depois no grupo, ou, enfim, o que vier de pergunta eu vou responder. Tranquilo. Beleza, a live vai ficar gravada também. Quem quiser assistir depois vai poder assistir. Então, muito obrigado, Miguel. Tenha uma boa noite. Obrigado. E, se Deus quiser, a gente se vê numa pista de corrida agora. Vamos torcer que esse negócio se resolva de uma vez e que a gente consiga se encontrar de novo para correr. Vai se resolver sim, logo a gente vai estar acelerando aí. Valeu? Um forte abraço. Abraço a todos aí. Abraço, Júlio. Tchau, tchau. Tchau.